Manômetros digitais, será que são todos iguais? Qual a tecnologia que esses instrumentos possuem efetivamente? Você está no Metrologia na Prática. O meu nome é Márcio. Sejam muito bem-vindos. Bom, quando nós falamos em manômetros digitais, e algo que nós percebemos muito no nosso dia a dia, é uma comparação direta. Ou seja, manômetro digital, enfim, né? E aí acaba uma comparação por preço. Mas em manômetros digitais, falando em manômetros digitais, há uma diferença muito grande entre o que se vê e o que realmente é. E em alguns casos você tem aí praticamente dois universos, um completamente diferente do outro. E tudo vai depender efetivamente da sua aplicação, do que você precisa efetivamente. Como eu disse, manômetros digitais tem uma diferença muito grande entre o que você vê e o que o instrumento realmente é. E nós vamos estar mostrando isso aqui hoje. Okay? Mas antes de começarmos, é importante que façamos uma comparação com os instrumentos analógicos, para entender qual é a diferença entre um e outro. Então, quando nós falamos, quando comparamos o manômetro digital com o manômetro analógico, a primeira coisa que nós observamos é a inexistência de erro de paralaxe. Ou seja, quando você precisa efetuar uma leitura em um instrumento analógico, você precisa efetivamente estar à frente dele, para que você evite qualquer erro em função do teu ângulo de visão. Algo que existe nos instrumentos digitais. O instrumento digital, depende do ângulo que você esteja, a partir do momento que você consegue ver o visor, ok, você consegue, se você está efetuando a leitura. Outra coisa é a tecnologia embarcada que esses instrumentos possuem. Ou seja, são as funções que um manômetro digital possui, que em alguns casos vai muito além de um manômetro analógico. Ou seja, você pode ter softwares complexos instalados em manômetros digitais, possibilitando você realizar diversas leituras, estudos, monitoramentos, algo que em um manômetro digital você só tem a leitura simples e direta. Outra diferença é o tempo de resposta. E aí vai um ponto muito importante que nós devemos observar. Quando nós falamos em instrumentos analógicos, ele é mecânico. Todos os componentes são mecânicos. Então você tem um tempo de resposta muito rápido. Quando você tem pressão, quando você não tem pressão no sistema, ele responde de uma forma muito rápida. Tanto é que grande parte desses instrumentos é aconselhável o uso de glicerina, até para que haja um amortecimento dos componentes mecânicos, para que se evite qualquer dano nesses componentes, devido à rapidez do tempo de resposta, principalmente quando você tem uma mudança de pressão muito abrupta. Já nos instrumentos digitais, depende muito do tempo do tempo que o componente eletrônico realiza as medições, ou seja, faz a leitura do componente de pressão, do sensor de pressão. Vamos chamar assim, para que haja um entendimento claro para todas as pessoas. Então, ou seja, esse tempo de leitura entre o componente elétrico e o sensor de pressão pode ser muito maior do que o do componente mecânico. E que varia de instrumento digital para instrumento digital. E é um ponto que, para alguns casos não, mas para outros casos pode fazer uma diferença muito grande. Vamos pensar na seguinte situação. Nós estamos calibrando uma válvula, onde é fundamental que se determine o ponto de abertura dessa válvula. Quando nós estamos falando de um manômetro analógico, a partir do momento em que a válvula abre, ele desce. E aí a grande dificuldade é você saber com exatidão qual foi o ponto de abertura.
Tá? Porque o momento quando a válvula abre, né, e você tem o alívio de pressão no sistema, ele automaticamente desce, né? E aí esse momento é que você pode efetivamente não conseguir identificar. Isso em instrumentos analógicos. Já os instrumentos digitais, ele tem, sabe, ele nesse ponto ele é superior. Por quê? Ele, como possui um software embarcado, tá? Esse software ele identifica qual foi o ponto de abertura e mantém no display o valor que foi lido. O valor de abertura, o valor onde você teve essa queda abrupta de pressão. A grande questão, e que aí já começa os diferenciais de manômetro analógico para manômetro analógico, de fabricante para fabricante, é justamente esse tempo de leitura, que varia de fabricante para fabricante. Você tem uma diferença muito grande, em alguns casos, de um fabricante para outro, tá? Que é esse tempo onde o sensor, tá? Onde o componente digital lê o sensor. Então, ou seja, quantas vezes ele fica lendo esse sensor. Essa diferença, tá, pode gerar erro na leitura. Porque você pode ter abertura aqui, tá, e ele só efetuar a leitura após a queda de pressão. Então você não vai estar lendo no ponto de abertura efetivamente. Ou seja, para esse tipo de medição, e aí vai depender da exatidão, da precisão que você precisa, tá? Você deve procurar os instrumentos digitais que têm um maior tempo de resposta, tá? Ou seja, o menor tempo de leitura, que eu consiga ler mais vezes, tá? Eu consiga efetuar essa leitura de forma muito mais rápida. É algo que dificilmente os profissionais atentam a isso, tá? Mas isso é fundamental em função da precisão que você precisa. Tá? Outros pontos onde você tem diferença, né, entre os manômetros digitais está efetivamente na tecnologia embarcada que esses instrumentos possuem. Tá? Então, como eu disse, você pode ter o tempo de resposta, tá? A resolução pode ser ajustável. E quando você fala em resolução ajustável, você tem toda a precisão dos componentes internos. Tá? Mudar precisão em ambiente digital não requer, está muito longe do que você efetivamente vai lá, está mudando casa decimal. Não é simplesmente você colocar zeros à direita, né? Você colocar casas decimais à direita. Você precisa com que os componentes, tá, tenham a precisão necessária para que você possa colocar zeros à direita. Tá? Então isso é muito importante quando você faz a leitura dos manuais dos instrumentos, tá? Que é um vídeo que nós faremos muito em breve. Tá? Mas você conhecer efetivamente as características metodológicas do instrumento, você ler o manual e ver qual é a precisão, isso é fundamental para que você avalie se é o instrumento ideal, se é efetivamente o instrumento que você precisa. Tá? Funções como o teste de chaveamento, nem todo instrumento possui. Será que você possui essa necessidade? Será que você tem essa necessidade? Tá. Você tem manômetros que são verdadeiros calibradores. Tá? Você tem ali a entrada de 4 a 20 com loop. Tá? Então, ou seja, você está deixando de ter só um manômetro e você está passando a ter um calibrador na sua mão. Tá? Faixa de compressão, de compensação. A faixa de compensação de temperatura, isso é um outro ponto importante, tá? Que nem todo manômetro possui, tá? Que é a compensação de temperatura interna dele para que ele te dê efetivamente os valores corretos, tá? Uma vez que você tem dilatação, enfim, tá? E ele está conectado, tá? Isso é importante para a tua aplicação, não é importante para a sua aplicação, mas veja, é uma função que existe em manômetros digitais e começa a diferenciar um manômetro do outro. Em alguns casos é importantíssimo que você esteja conectado para que você possa fazer a leitura ou monitoramento à distância. Tá? Uma vez que existe essa função em alguns manômetros digitais também, que é o data logger. Então, ou seja, você consegue monitorar efetivamente a pressão em um processo.
Tá? Veja, olha a quantidade de tecnologia embarcada em um manômetro digital. Tá? E que, volto a dizer, essa tecnologia ela pode variar e vai variar de fabricante para fabricante. Não só em função do que ele possui efetivamente, ou seja, das características técnicas que esse equipamento possui, mas principalmente dos componentes. Tá? Você não consegue, tá, garantir, por exemplo, medições absolutas, tá, se você não tiver um parâmetro. Tá? Então são coisas que devem ser muito bem pensadas. Tá? E outra, qual é a precisão que você precisa ter? Tá? Essa precisão vai variar de fabricante para fabricante em função da qualidade do sensor que está sendo utilizado. Tá? Então, manômetros analógicos, como eu disse lá no início, tá? Eles são iguais por fora, mas a tecnologia embarcada muito diferente uma da outra. Tá? Então, prestem atenção na aplicação de vocês, ou seja, o que vocês vão medir efetivamente, qual a precisão que vocês precisam ter efetivamente. Tá? Esse é o início, essa é a base. Tá? Em função disso, tá, é que vocês devem procurar, tá, os manômetros digitais. Devem olhar para as características técnicas de cada manômetro digital para que você encontre o produto, tá, que seja aplicável à sua necessidade. Ok? Se você viu relevância nesse vídeo, dá um like, compartilha e nos vemos em breve. Um grande abraço.